Perfeito. Estamos agora, além de ao vivo, vamos perpetuar essa aula aí para mais alguns meses, talvez um semestre. Perfeito, gente. Então, aos que estão assistindo agora ao YouTube, sejam bem-vindos à aula de fisioterapia reumatológica. Aos demais que estão chegando agora também sejam bem-vindos. Vamos então iniciar nossa aula que eu espero que seja muito, muito satisfatória. Lembrando que, para que as aulas sejam boas, é necessário que as perguntas também sejam apresentadas, tá? Eu não sou o cara que detenho todo o conhecimento, mas sou o cara que gosto de compartilhar informação. Então, nesse momento, vou falar um pouquinho sobre a semiologia. Então, eu acho que essa palavra, durante muito tempo da vida do estudante, tá, de forma geral, é uma palavra que traz algumas dúvidas, né, na hora de, principalmente na hora de de responder uma questão em prova. E muitas pessoas leem, né, na prova qual é a semiologia e tal, defina a semiologia e tal, e às vezes a gente não sabe o que é semiologia. Então vamos tentar entender o que é a semiologia, ou também pode ser chamada de propedêutica, tá, gente? A semiologia ou propedêutica, elas podem estar levando as mesmas considerações de definição e significado. Mas a palavra semiologia, ela é derivada de duas palavras, né? Semios, que no caso seria a sinal, né? Então, essa palavra vem de sinal, e logia, né? No caso aí, logos, que é conhecer, estudar, né? Então, a gente tem aí a palavra semiologia sendo considerada como um estudo de sinais. Então, toda vez que você pensa em semiologia, você pensa exatamente nessas áreas de medicina, de fisioterapia, de biomedicina, entre outras áreas de saúde. Você vai ter essa palavra aí muito comum, né? Muito comumente acompanhada de uma patologia, acompanhada de um diagnóstico. Então, a gente precisa ter essas considerações em relação à palavra semiologia. Então, de forma geral, a semiologia nada mais é do que a pesquisa, o estudo em cima de sinais, né? E sinais esses dentro de um âmbito fisiológico, fisiopatológico. Quando falamos de sinais, é aquilo que a gente consegue ver, é aquilo que a gente, durante a rotina de avaliação, a gente consegue determinar, detectar uma investigação diagnóstica. E isso se faz necessário. Então, a frase que eu usei na semana passada, inclusive, não sei, a Camila está presente? Acho que está presente, eu acho que foi a última, penúltima que solicitou a entrada. Nós estávamos discutindo um pouquinho sobre... Estou aqui. Fala aí, Camila! Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, a gente discutiu na semana passada sobre a clínica, né? Sobre a soberania da clínica. E hoje é basicamente isso que a gente vai tentar desenvolver. O que seria essa clínica? O que seria o conhecimento dessa clínica? Eu acho que é muito importante, acho não, né? Eu só usei o acho por mera proforma, mas é verdade. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento aí da semiologia, né? Fazer a anamnese, como nós discutimos na semana passada, que com grande entusiasmo, nosso colega, o Giti, ele falou, né, sobre o significado da palavra anamnese, que seria trazer a memória, né? Revelar a memória. Tem gente entrando aqui. Pá, beleza. Então, vamos começar já mostrando que, quando falarmos sobre o diagnóstico, ele precisa ser clínico, né? E aí, obviamente, estamos lembrando daquela máxima que é a soberania, né? A clínica é soberana. E o diagnóstico sendo clínico, a gente vai começar a avaliar alguns sinais, alguns sintomas, algumas coisas que aparecem para a gente e a gente precisa documentar. Anamnese. Basicamente, escolher os dados. A gente vai pegar ali a queixa principal do paciente, independente do que esteja no diagnóstico clínico, né? A gente vai na queixa principal do paciente. Além de ir na queixa principal do paciente, a gente vai tentar buscar
onde tudo começou, né, com essa queixa. Ele vai relatar para a gente como que ele se sente naquele momento, o que, que aconteceu para ele começar a se sentir daquele jeito. Normalmente, o paciente ele vai apresentar, vai lembrar de alguma coisa, e se não conseguir lembrar, a gente vai fazer perguntas para que chegue até um consenso em relação a essa história. Então, a gente relata a história dessa doença, e, obviamente, a gente precisa levar em consideração quais são os outros, se há fatores de riscos e quais foram as outras doenças anteriores a essa, ou se essa doença ela já acometeu esse paciente alguma vez, né, anteriormente, né? Então, nós temos aí a história propriamente da doença e nós temos as histórias pregressas, né, da doença, ou as histórias de doenças pregressas, em essas duas condições. E isso vai ser importante na hora de desenvolvermos estudos a respeito. É claro que nós precisamos levar em consideração os exames laboratoriais para confirmação de algumas patologias, exames imaginológicos para confirmar as mesmas. Então, de certa forma, a gente vai ter que ter tudo, né? Tanto a coleta de dados, a gente faz informações, a avaliação, propriamente dita, assim como também respaldando as nossas pesquisas, informações de laudos esses de exames suplementares, até mesmo complementares, né? Vou dar uma listada rápida em relação ao que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, a anamnese, a gente vai procurar o tempo todo, dentro das outras listas, da listagem, encaixar essa anamnese, não somente com perguntas, mas também fazendo exames físicos, fazendo uma lista da semiologia, né, dos problemas que nós vamos encontrar na avaliação. Nós vamos determinar aí alguns diagnósticos diferenciais, isso é muito importante, tá? Então, antes de eu dar prosseguimento, eu acho que isso é válido fazer essa pergunta, até para saber se vocês estão, estão em sincronia comigo, né? Quando eu falo de diagnóstico, nós discutimos na aula passada, falamos do que significa o diagnóstico clínico. E, nesse caso, é aquele diagnóstico, a conclusão que o médico tem depois de fazer a sua anamnese, a sua avaliação. Mas quando falamos de diagnóstico diferencial, gente, o que vem à cabeça de vocês quando a gente discute, quando a gente começa a pensar em diagnóstico diferencial? É muito importante ter isso em mente. Como é que vocês podem me ajudar a responder? Diagnóstico o quê, professor? Diferencial. Não entendi como se aplicaria. Desculpa, Camila, fala só um pouquinho mais alto. Não, eu não entendi. O diagnóstico diferencial seria dentro da anamnese? Então, essa pergunta que eu fiz para vocês, ela é uma pergunta muito, muito decorrente nas provas. Muito trivial nas provas, principalmente nas provas de disciplinas práticas, disciplinas aplicadas. E a sua dúvida em relação ao que seria o diagnóstico diferencial, ela pode ser sanada agora e de vez para qualquer outra disciplina. Passa muito batido quando o professor fala, nós temos os diagnósticos diferenciais, assim, pá, 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 e às vezes nem se preocupam em explicar o que é um diagnóstico diferencial. Então, veja bem, Camila, de todos que puderam se manifestar, ainda podendo, tá, galera? Você se manifestou com uma dúvida e eu acho válido a gente ter essa dúvida, tá? Então, o diagnóstico diferencial, ele não se aplica ao diagnóstico funcional, tá legal, gente? Então, Karina, deixa eu ver o que você leu aí. Não necessariamente, para falar a verdade, não, né? O diagnóstico funcional é algo que nós determinamos, nós concluímos,
Mas o diagnóstico diferencial, e aí a palavra diferente, né, significa dizer que, dentre a rotina de investigação diagnóstica, nós podemos nos deparar com patologias muito parecidas, né? Na hora de avaliarmos a localização dessa dor, na hora de avaliarmos como essa dor se manifesta, ou até mesmo na hora de avaliarmos a quantidade, o tempo, o tipo de afecção. Tudo isso pode nos levar a uma concentração, a quantidade de diagnósticos que acabam deixando o profissional que está avaliando confuso. Então, essa dúvida, quando a gente chega ao ponto de detectarmos os sinais, mas nós não conseguimos dizer, de fato, que a patologia ela é X, e deixando aí uma margem para o entendimento de ser uma patologia X, Y, Z, isso se torna um diagnóstico diferencial. Ou seja, existe ali uma quantidade de patologias possíveis para aqueles sintomas que vão diferenciar umas das outras com determinados detalhes. Então, às vezes, uma dor na articulação do joelho pode ser por uma lesão do ligamento cruzado, pode ser por uma lesão na própria cápsula articular, pode ser por uma lesão nos próprios meniscos. Tá? Se vocês não estão me acompanhando, me interrompam e a gente volta do início. Tá? Pode ser pela própria cartilagem hialina, né, da articulação sinovial. É um exame específico conforme diagnóstico. Na verdade, Dani, não. Né? O exame específico ele pode tirar a dúvida da gente, transformando assim um diagnóstico mais eficiente. Tá? Então, sim, você está certa. O exame, na verdade, ele pode te dar, tirar a sua dúvida quanto à variedade de diagnóstico que nós vamos ter. Porque se a gente fala dessas lesões que eu acabei de me referir, é claro que a gente vai ter ali dor no local, é claro que a gente vai ter, muitas das vezes, um edema, né, ou até mesmo um derrame articular, a gente pode ter rubor, a gente pode ter uma deficiência funcional por conta desse edema, por conta da dor, uma incapacidade por conta dessa dor. Então, observe, nós discutimos aí, nós verificamos que o problema é no joelho, mas ainda temos dúvidas que estrutura pode estar acometendo isso, né? Então, a gente vai começar a fazer exames específicos, como você falou, Dani, para ir descartando determinadas patologias. Por exemplo, e eu não vou discutir com vocês isso aqui, nesse momento, dessa forma, mas é apenas um exemplo. Nós podemos descartar uma lesão do ligamento cruzado, seja ele anterior ou posterior, levando em consideração que a grande parte é anterior, nós podemos descartar se fizermos um teste específico chamado teste de gaveta. O ligamento cruzado ele impede que a tíbia ela se desloque para frente ou para trás, obviamente, e gere uma determinada rotação. Mas quando fazemos o teste de gaveta, nós conseguimos evidenciar se há limitação dessa gaveta ou se não há limitação, se ela fica livre. Se ela fica livre, ela fica positiva. Então, a gente pode ter uma certeza de que ali nós temos uma frouxidão do ligamento cruzado ou uma lesão própria do ligamento cruzado. Exatamente, Eri. Perfeito. Depois você passa para a gente aí de onde você tirou isso aí, que eu não poderia dar uma explicação tão boa quanto essa, hein, Eri? Tô brincando com você, tá? Se foi você mesmo, hein? Mas o Google, às vezes, tem umas respostas muito boas. Cuidado, tá, gente? Wikipédia, de jeito nenhum. Wikipédia, passem longe. Ah, mas às vezes ele acerta, mas às vezes ele erra e erra bonito. Mas vamos lá, é isso aí. Né? Basicamente, o que eu falei
ela escreveu em uma frase, né? Então, vou falar aqui para vocês, diagnóstico diferencial é um método sistemático, né? Isso aí, basicamente, é feito de forma sistemática, tá? Afinal de contas, é através dos descartes que a gente consegue determinar que doença a gente tem. Então, é usado para identificar doenças e é feito, essencialmente, por processo de eliminação, descarte, né? Como eu falei. Então, é isso aí, Dani. De forma geral, quando falamos de diagnóstico diferencial, nós utilizamos recursos, testes, para descartarmos aquilo que talvez fosse, mas com o teste dando positivo ou negativo, ele se torna mais ou menos plausível, né? E também pode nos levar diretamente ao problema. Porque se há uma lesão no ligamento, exemplo, mais uma vez voltando, e há um movimento sinal positivo de gaveta, a gente não vai descartar aí a lesão do ligamento cruzado. Não vai. Porque houve um sinal positivo de que a tíbia se desloca mais do que deveria. E aí sim, nós temos uma movimentação em pensamento, em diagnóstico, nos levando para esse diagnóstico, né? Confirmando muitas das vezes o diagnóstico médico, o diagnóstico clínico. Tá? É bom confirmar o diagnóstico clínico, por quê? Porque a partir do diagnóstico clínico, nós podemos traçar um exame um pouco mais decisivo em relação à avaliação funcional, tá? Ao diagnóstico funcional. Então, nós já falamos aí sobre o diagnóstico diferencial, falamos sobre a listagem de problemas, falamos sobre os exames físicos de forma rápida, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa parte. E nós temos aí, através desses mesmos exames, a possibilidade de investigar um pouquinho mais, tá? Então, eu vou seguir aqui para o próximo slide. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a dor, né? E estou colocando aqui em uma definição mais para articulação, porque, de forma geral, as doenças reumatológicas, apesar de também apresentarem problemas neurológicos, problemas tendinho e ligamentar, eles podem apresentar também, né? Eles vão ser muito mais clássicos em articulações. Então, a gente precisa já ter essa consciência quando se fala de dor articular. Então, o que nós precisamos identificar na dor articular? Bem, aonde é essa dor? Né? Em qual local, em qual articulação, ou em qual ponto dessa articulação você tem essa dor? Vamos falar mais à frente. A duração dela. A duração dela, ela pode vir a ter mais ou menos de 6 semanas. Como é que nós vamos classificar esse tipo de dor dentro desse tempo? Pois não? Arthur, manda ver. Boa noite, professor. Boa noite, Arthur. Diz aí. Nada a declarar? Show. Então, vamos lá, seguindo. Então, além disso, nós também podemos definir se essa dor é uma dor suportável, insuportável. Então, assim, qual é a intensidade dessa dor, a gente vai poder definir e avaliar isso. Assim como o tipo de dor. Então, nós temos aí localização, duração, intensidade, o tipo de dor. Como assim? Dor é dor? Não, dor não é dor somente por si só. A dor, ela tem uma característica. Dependendo do tipo de dor, ela pode ter uma raiz diferenciada, ela pode ter uma origem diferente. Então, a gente precisa se ater ao tipo de dor que esse paciente vai relatar para você. E algo que acontece muito dentro de um ambulatório é que a gente tem o hábito de fazer perguntas ao paciente e utilizar termos técnicos, e isso às vezes atrapalha muito no nosso diagnóstico. A gente precisa tentar buscar do paciente que ele descreva a dor dele antes da gente influenciar, perguntando se a dor é assim, assado e tal. Então, quando a gente pede para o paciente, olha, fala um pouquinho mais dessa dor, como é que é essa dor? Tenta descrever essa dor. Isso facilita muito para a gente.
O paciente pode dizer que a dor ela é num ponto certo, a dor é ali, não sai dali, pá, aquela dor ela vai e volta, aquela dor ela parece que lateja, aquela dor parece que corre pelo meu braço. Então, assim, são as falas do paciente que vão fazer com que a gente possa, de repente, descrever essa dor de uma forma mais técnica. Por exemplo, é uma dor local, é uma dor irradiada, uma dor difusa, né? É uma dor referida. Então, assim, existem várias formas de você determinar que tipo de dor é essa. E isso é importante na hora de fazer a avaliação, tá, gente? Então, voltando um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre a própria articulação, eu queria só lembrar vocês o que nós temos quando falamos de articulação, tá? Eu sei que isso vocês deram em anatomia, eu sei que isso vocês deram em fisiologia, mas não custa nada relembrar, certo? Pelo menos é o que eu penso. Então, vamos lá. Independente, tá, gente? Independente de qual articulação seja, de qual osso seja, o que eu quero ilustrar aqui é uma articulação sinovial, a priori, tá legal? Então, essa articulação sinovial, ela vai apresentar estruturas típicas de uma articulação sinovial, e a gente precisa lembrar como que essa articulação sinovial ela funciona. Lembrando que quando nós temos a fisiologia bem afiada, a fisiopatologia ela vem logo depois, tá? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Nesse caso aqui, vamos considerar que e de fato um esquema de uma articulação sinovial, e nessa articulação nós temos dois tipos de tecido, ou melhor, duas formas de tecido características, né? Primeiro, se observarmos aqui a parte mais clara, o osso, né? Nós podemos chamar o osso, né, como um tecido de parte dura. E nós temos outras estruturas adjacentes a ela, né? Intrínsecas à articulação, adjacentes à articulação, que vão ser chamadas de partes moles. Então, o que entra nessa relação de partes moles? A bursa. Então, nós temos aqui a bursa, tá? Ela pode ser uma bursa de tecido gorduroso, né, de adipócitos, ou ela pode ser uma bursa sinovial. Normalmente, essa bursa ela recebe líquido sinovial. É uma bolsa, um coxim de amortecimento, para isso que ela funciona, mas ela pode ter sua propriedade ou adipócita ou até mesmo sinovial. Vamos devagar. Caso haja alguma dúvida, me pare, tá? Além disso, nós podemos encontrar algumas outras estruturas. Então, vamos lá. Saindo aqui do osso, nós temos uma estrutura mais clarinha, que sai do osso e vai a uma área um pouco mais avermelhada. Essa área mais avermelhada nós consideramos, óbvio, como os músculos. E assim como os músculos, que se ligam de alguma forma aos ossos, vão ter ação direta nessa estrutura. E esse tecido, como nós já sabemos que é o tendão, então não há uma novidade nisso. Em alguns casos, podemos ter uma bainha tendinosa, né? Ou um sulco tendinoso, algo, né? Um túnel, né? Tendinoso, depende da região, para que haja um deslize, né? Um coeficiente de atrito favorável para esse movimento do próprio tendão, entre outros. Nós temos aqui, além do músculo, do tendão, da bainha, em alguns casos, né? Nós temos aqui a parte mais escura, o azul mais escuro da parte de fora. Nós temos aí a cápsula articular externa, tá? E nós temos internamente a cápsula articular, o que nós chamamos de membrana sinovial, pertencente à cápsula articular, tá, gente? Então, a membrana sinovial, ela está localizada mais intrínseco em relação à cápsula articular, e ela tem uma vascularização muito grande, tá? Então, a cápsula articular, ela vai apresentar uma vascularização importante, tá? Na cápsula articular, e nós vamos entender por que essa vascularização ela é importante. Além disso, nós temos aqui, entre as estruturas ósseas,
a parte mais clara que eu mostro aqui é o espaço sinovial, onde nós vamos ter um líquido lubrificante chamado de líquido sinovial. Tá? Se algumas dessas palavras, algumas dessas expressões, alguma coisa for novidade para vocês, eu peço gentilmente que me interrompam para que não fique dúvidas para trás. Tá legal, gente? Então, sigamos aqui no entendimento. Tá? Esse líquido sinovial ele vai estar aqui exatamente para promover a lubrificação de superfícies articulares. Superfícies que vão ter um contato, uma junta, né? E, obviamente, chamaremos esse espaço e esse líquido de líquido sinovial. Tá, Carlos, mas tem uma outra partezinha um pouco mais diferenciada, bem na extremidade dos ossos. O que viria a ser isso? É a superfície articular das estruturas ósseas, basicamente. E essa superfície articular, ela tem uma concentração de cartilagem e hialina tão lisa, tão intensa, né, que ela promove não somente a diminuição desse coeficiente de atrito junto com o líquido sinovial, como também a descarga de energia cinética, né, no caso, a sobrecarga ou a descarga mecânica, os impactos de forma direta, né? Então, quando a gente olha para uma articulação, a gente observa que essa articulação ela tem estruturas que vão desempenhar um papel de dissipação cinética, ou descarga, ou amortecimento, né, do impacto, assim como também um cisalhamento, um deslizamento adequado. Só para vocês terem uma ideia, levando para considerações físicas, né, nível físico, o coeficiente de atrito de uma cartilagem, né, ela chega a ser, obviamente, né, estou falando de uma forma lubrificada, ela chega a ser bem menor do que o coeficiente de atrito de uma superfície do gelo, da superfície do gelo. Então, pensa, quando você pega lá o seu esqui, e eu nunca fiz isso porque a gente não mora num local que tenha gelo, então a galera que tem dinheiro aí, que já viajou para outro país, que tenha gelo, que tenha neve, que tenha montanha, e que pôde botar o seu pezinho numa bota de esqui para descer aquela montanha em alta velocidade, porque aquele esqui ele em contato com o gelo escorrega que parece que você está voando. Imagina isso. O coeficiente de atrito mais baixo significa que o deslizamento é muito mais eficiente. Então, numa articulação dessa, o coeficiente de atrito é mais baixo. Legal? Existe coeficiente, tá? Mas é muito mais baixo. Então, vamos pensar que é uma articulação que ela foi feita para se movimentar. Ela foi feita para gerar menos gasto possível de energia. E, obviamente, com um deslizamento eficiente, a gente consegue isso. Então tá. A nutrição de um tecido ele pode ser feito tanto de forma vascular quanto de forma avascular. Isso, para quem já pegou aí, começou a fisioterapia traumato-ortopédica, já deve ter pego essa aula aí de reparação tecidual. Na primeira semana de aula já deve ter começado a ouvir um pouquinho sobre reparação tecidual vascular. E agora, na semana seguinte, já deve ter ouvido falar de reparação tecidual avascular. Caso não tenham falado, não tenham ouvido, não tenham pego isso ainda, vocês falem comigo para a gente poder tentar dar uma relacionada melhor, tá? Mas, de forma geral, enquanto vocês não se manifestam, eu entendo que vocês já tiveram. Ainda não peguei essa parte. Não pegou, Josi? Então, eu vou falar rapidamente com vocês como que é a reparação, tá, gente, do tecido vascular. Basicamente, ela vai ser feita ou de primeira intenção ou de segunda intenção. Por ser vascular, ou seja, por ser irrigado com sangue, através de vasos sanguíneos, entre outras estruturas adjacentes,
Você tem ali uma maior colaboração do sangue para nutrir, para levar elementos, fatores de cicatrização, fatores analgésicos. Então, você tem isso acontecendo ali no tecido mole vascularizado. Já no tecido avascular, eu estou sendo bem resumido. Se eu não conseguir fazer você entender, você me avisa, tá, Josi? Já no tecido avascular, ou seja, sem vascularização, ele vai acontecer através dos seus tecidos adjacentes, tá? Como, por exemplo, a articulação. A articulação ela pode apresentar uma forma diferenciada, dependendo do tipo de articulação, no caso, não essa sinovial, mas outros tecidos, eles podem ter a sua nutrição oriundas de tecidos que são vascularizados, tá? E que vão, por difusão, passando nutrientes, oxigênio para essas células que estão mais profundas e que não têm acesso ao tecido vascular, ao sangue, de forma direta. Já na articulação sinovial, ela é uma nutrição avascular, ou seja, não dispõe da vascularização. Carlos, você acabou de dizer que a membrana sinovial, essa partezinha aqui de dentro, azulzinha, ela tem vascularização. Eu disse e confirmo, ela tem vascularização. E é a partir dessa vascularização que ela libera seus nutrientes através do plasma sanguíneo para dentro da articulação sinovial, do líquido sinovial. Então, a cartilagem hialina da articulação sinovial, ela é nutrida, de forma geral, pelo líquido sinovial. Assim como também todas as suas excretas, todos os seus dejetos metabólicos também são colocados na articulação, ou melhor, no líquido sinovial, para ser difundido através das membranas sinoviais. Josi, ficou mais ou menos entendido? Ou bem entendido? Sim, deu para entender. Obrigada. Então, show, perfeito. O que acontece, gente? Vamos lidar com tecidos em grande parte, tá? Como tendão, como ligamento, como as articulações sinoviais, entre outras articulações, a gente vai lidar com tecidos avasculares em grande parte das vezes. E o que significa que a velocidade de regeneração, a velocidade de cicatrização, ela vai ser comprometida. Procede o que eu estou falando, gente? Eu acho que o sangue é o principal veículo para levar os elementos que vão fazer a cicatrização, né? Aí se não tem capilar, fica difícil, né? Fica mais difícil, né? É exatamente isso. Então, o pensamento é esse. Eu vou repetir, tá, Alan? Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Então, o que acontece? Como a gente falou, se você tem vascularização, então vamos lá, Alan. Se você tem vascularização, todos os nutrientes, oxigênio, que devem chegar na célula, e as células do tecido é vascularizado, ou seja, tem sangue no local, chega rápido, chega imediatamente. Da mesma forma que os dejetos, no caso, as excreções celulares, né, são também eliminadas de forma muito mais rápida, através da circulação. Mas tem tecidos que não têm, chegando até eles, vasos sanguíneos ou capilares. Não tem. Então, eles vão depender de uma nutrição que não seja através da vascularização, mas seja através de tecidos próximos que sejam vasculares, né? Como, por exemplo, o que eu falei aqui, a cápsula articular, ela tem na parte interna uma membrana sinovial, né? Aqui no mouse, estou passando aqui o mouse, e essa membrana sinovial, ela tem muita vascularização, muito capilar. Mas aqui no líquido sinovial não tem sangue.
Aqui a cartilagem ela é desprovida de vascularização, até mesmo da estrutura óssea, que é adjacente. Então, essa cartilagem hialina, ela vai depender de uma vascularização, ou melhor, ela vai depender de uma nutrição indireta, através de tecidos que estão diretamente ligados aos vasos sanguíneos e seus capilares. Então, nesse caso, eles vão depender de um tecido que vão absorver esses nutrientes e oxigênio, que vão repassar para esse tecido que não tem vascularização. Então, olha só, é necessário que haja um intermediário para que ele seja, para que ele tenha nutrição, tenha oxigenação e tenha excreção. A velocidade, né, ela é menor se comparado a um tecido vascularizado. Pegou, Alan? Foi isso que eu quis dizer. Show. Beleza. Então, de cara, olha só, como que é importante a gente entender o que acontece na condição de regeneração. Só lembrando aí que quando vocês estudarem sobre regeneração, vocês vão ter aquelas células que se regeneram em todo momento, como é a pele, né? O tempo todo a gente está trocando de pele, o tempo todo o sangue está sendo substituído, né, na medula óssea. Então, existe essas células que são continuamente regeneradas, se regeneram continuamente. Existem aquelas células que elas até se regeneram, tá? Mas só quando há necessidade. Por exemplo, um corte na pele bem superficial, a pele vai lá, cicatriza, às vezes não fica nenhuma marca de cicatriz. Quando você perde parte do fígado, o fígado bom, ele se regenera, porque você perdeu, ele não sai se multiplicando à torta e à direita, não. Mas existem aquelas células que não se regeneram, como é o caso das células do sistema nervoso, os neurônios, né? Os músculos também não se regeneram. Em alguns casos, a gente tem tecidos com uma dificuldade maior de regeneração, mas na articulação o problema não é que eles não se regenerem. O problema é que o tempo que eles levam para se regenerar ou cicatrizar é muito grande. E a gente enfrenta um problema no tratamento por conta disso. É isso que precisa ficar bem claro para vocês. É isso que vocês não podem sair daqui com dúvidas. Não podem, tá? A velocidade de recuperação de um tecido importa muito. Então, quanto mais rápido o tecido se regenera, quanto mais rápido a cicatrização, menor é o prejuízo funcional para aquele tecido, tá? Quanto mais devagar é a regeneração, quanto mais devagar é a cicatrização, maior é o prejuízo funcional para esse tecido, tá? Então, percebam que relação existe entre regenerações de tecidos vasculares e regenerações de tecidos avasculares. Quanto maior a vascularização, dependendo de alguns tecidos, maior é a capacidade de regeneração, de cicatrização também. Quanto menor a vascularização, menor a nutrição, o tempo de nutrição, menor é a capacidade de regeneração e cicatrização. E, às vezes, dependendo do tipo de atividade que a pessoa faça, a degeneração ela pode se tornar muito mais rápida do que a própria regeneração em si. Como é o caso dos atletas, que desenvolvem muita função das articulações. Então, enquanto eles estiverem em movimento, beleza, mas de repente eles param de gerar esse movimento e começam a apresentar cicatrizes pelas articulações. Isso vai começar a alterar a função daquela articulação, prejudicando o atleta em si, ou até mesmo prejudicando pessoas que exerçam funções repetitivas por bastante tempo. Ok? Fui claro, galera? Estou conseguindo ser claro em relação a isso?
Beleza, Amanda, perfeito. Tá? Caso haja ainda a condição obscura, vocês me avisem que eu paro e volto. Então, seguindo esse pensamento, e eu estou falando isso para vocês me acompanharem e até mesmo participarem comigo, seguindo esse pensamento, seguindo esse raciocínio, as articulações elas têm uma grande possibilidade de sofrer muito mais degenerações, por elas serem muito usadas, do que outros tecidos vascularizados. E aí a gente vai tratar pacientes que apresentam osteoartrite, que apresentam artrites reativas, artrites de cunho reumatológico, entre outras patologias que vão ser mais difíceis de serem tratadas, justamente porque ou a regeneração está mais lenta do que a degeneração, ou o organismo começou a praticamente atuar de forma antagônica, né? Ou até mesmo porque há alguma falha ou uma lesão muito séria, muito extensa, que não permite que o organismo se regenere de forma adequada. Isso vai acontecer nas articulações, isso pode acontecer em ligamentos, isso pode acontecer em tendões. Isso pode acontecer em músculo, mas não de forma porque a regeneração é lenta, não. No caso do músculo, o problema seria outro, né? O músculo ele não é substituído, tá? Então, agora, vocês com 19 anos, 20 anos, a quantidade de músculos que vocês têm hoje não vai mudar porque vocês resolveram fazer musculação. Acende-se uma interrogação na cabeça de alguns colegas aí de vocês, mas eu não vejo a manifestação de tais, o que seria importante se manifestar. Como assim, professor? Quer dizer que eu faço musculação, eu ganho aí, eu dobro de peso, mas não é de gordura, e você diz para mim que não há multiplicação de célula muscular? Ninguém vai me fazer essa pergunta, e eu só vou responder se fizerem também. Então, seguindo aqui... Por que então, professor? Então, Arthur, lá em fisiologia, quando vocês estudaram a estrutura, né, do tecido muscular, vocês, e na anatomia também, vocês pegaram isso, vocês têm um músculo, por exemplo, o bíceps, né? Tem aqui o bíceps. Esse bíceps, ele é um ventre, ele é basicamente fechado, coberto por uma fáscia muscular, e essa fáscia muscular, ela vai envolver determinados conjuntos, grupos de ventres musculares, formando, então, ventres um pouco menores, envolvidos por endomísios, por exemplo. E esses endomísios vão envolver ali dentro fibras musculares que vão ser envolvidas por perimísios, né? Envoltórios menores. E esses perimísios vão envolver exatamente um grupo de células musculares. Eu estou indo da macro para microscopia, certo? Então, agora eu vou pegar um fio, um filete, uma fibra, uma célula muscular, certo? E nessa hora que eu pego essa fibra muscular, eu vou querer olhar o que tem ali dentro, um corte transversal para a gente ver exatamente o que tem. E o que eu vou encontrar, além de núcleos, além de mitocôndria, além daquelas organelas que a gente está acostumado a estudar na citologia? A gente vai encontrar proteínas, no caso, filamentos proteicos e moléculas, né, de actina e miosina, por exemplo. E as unidades contráteis da fibra muscular, da célula muscular, é exatamente esse grupo de actina e miosina. Então, quanto maior a quantidade de unidades contráteis dentro de uma célula, maior é a eficiência, a potência dessa célula para contrair. Então, o que eu estou dizendo para você é que a célula, ela continua com o mesmo número, mas o tamanho dela vai aumentando conforme você vai aumentando as unidades contráteis de actina e miosina. É a célula que cresce.
Então, quando você fala de ganhar massa muscular, você não está ganhando músculo, células musculares. Você está ganhando filamentos contráteis de cada célula muscular. Ok? Foi? Pegou aí, Arthur? Ok. Ok, mas se puder falar, talvez explicar um pouco numa linguagem um pouco mais informal para ficar só um pouco mais tranquilo. Tá bom. Ai, professor, confesso, biologia eu não gosto. Eu confesso, Camila, você precisa dela. Tipo assim, professor. Preciso, infelizmente. Vocês vão precisar muito, porque para vocês entenderem o que vocês vão fazer com o paciente, não tem outra saída. Você Justamente, precisa... para a gente entender melhor como falar para ele também, entendeu, professor? Exatamente. Entendido ficou, só que ficou, tipo assim, um pouco bastante técnico ainda. Então, se puder falar, talvez, de uma forma um pouco simplificada, mais informal, para a gente poder saber também como expressar para o paciente e ele conseguir entender, entendeu? Eu vou fazer melhor do que isso, tá, Arthur? Vou fazer melhor do que isso. Show. Eu vou pegar uma imagem aqui na internet, eu tenho na pasta que eu deixei com vocês, eu tenho isso, mas até eu achar, eu acho que vai ser mais fácil eu encontrar na internet, tá? Então, eu vou botar aqui. Eu achando, eu vou compartilhar com vocês. Porque eu entendo o que você está dizendo, tá, Arthur? Realmente, até mesmo na faculdade, nós professores, nós falamos de uma forma tão rápida que compromete o raciocínio de vocês. Eu confesso isso, tá? Eu realmente confesso que isso acontece. Então, por isso que eu quero fazer de uma forma bem ilustrada. Eu quero ilustrar bem para vocês, para não haver nenhum tipo de desentendimento com a matéria, com a disciplina. Porque a gente vai falar de muitas patologias que vão exigir esse conhecimento de vocês. Então, vamos lá. Eu só preciso achar a imagem certa, e aí eu vou viajar com vocês. Acho que achei. Acho não, eu tenho certeza que eu achei. Vai ser essa mesmo. Seja bem-vindo, Emerson. Tá aqui. Gente, eu vou sair rapidinho da apresentação, tá? E vou compartilhar a tela inteira, que aí fica mais fácil de mostrar a vocês tudo. Vamos lá. Devem começar a verificar. Se alguém não estiver vendo, você me avisa. Já deve estar para vocês assistirem aí, tá? Eu acho que eu não consigo aumentar mais do que isso. Legal, gente? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a imagem. Essa imagem aqui, eu não estou olhando para a câmera, tá? Eu estou olhando para a minha tela secundária. Então, se precisarem fazer algum tipo de pergunta, podem fazer aí tranquilamente, que eu vou de vez em quando dar uma olhadinha para a primeira tela. Então, essa imagem que nós temos aqui, estou circulando um músculo. Tudo bem para vocês? Sim. Esse músculo, ele precisa ser protegido por uma camada de tecido conjuntivo, uma capa. E aí, como é que eu posso ilustrar isso para vocês de uma forma bem didática e bem batata, né? A gente, né, nós somos brasileiros e nós gostamos de um belo churrasco. Então, nós já compramos carne no mercado, isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Nós já compramos e muitos de nós aqui já fizemos um bom churrasco. E, às vezes, nós compramos uma carne em que a gente precisa pegar o facão, tirar um pouco da gordura que está ali em excesso, e, às vezes,
parece que tem uma pelezinha transparente que impede da gente pegar, de alcançar a carne. E essa pele, às vezes, resseca a carne na hora de assar. Tudo bem até aí? Sim. Então, essa pelezinha transparente, tanto na carne de açougue, no churrasco, quanto aqui, né, na anatomia, nós vamos chamar essa capa por um nome. Tá? E esse nome nós vamos chamar de fáscia. Tá legal? Beleza? Sim. Tranquilo, professor. Oi? Tranquilo, né? E essa Sim. fáscia, ela vai proteger aquela massa muscular, né? Mas aí observe que tem algumas ranhuras que a gente observa até na carne, né? De forma a olho nu. E eu vou pegar um quadradinho dessa ranhura e vou aumentar o tamanho dela. Eu não, né? Quem fez esse desenho aqui aumentou o tamanho dessa ranhurinha e veio para cá. Observe a quantidade de fibras que nós temos aqui. Essas fibras, elas, obviamente, elas vão ser protegidas, né? Todo esse grupo aqui vai ser protegido por uma outra camada, um pouco mais fina, tá? Mais transparente também, que nós chamamos de perimísio, que vai envolver um grupo seleto de células musculares. Eu puxei um macarrãozinho aqui, tá? Aí, só para vocês saberem, a célula muscular, ela pode alcançar 50, 60 centímetros, dependendo do tamanho, né, do segmento em relação ao corpo humano. Então, uma célula pode alcançar 60 centímetros, não estou falando de milímetros, nem de nanômetros ou micrômetros, não. Eu estou falando de centímetros. Exatamente largura que eu coloco de uma mão a outra, quase atravessando uma tela, ao lado da tela de vocês. Como, por exemplo, o sartório, né? Que ele é o mais longo músculo do nosso corpo. Aquele que antigamente era chamado de costureiro. Então, o sartório, da sua inserção proximal até a sua inserção distal, ele vai ser formado por múltiplos músculos, uma infinidade de músculos, mas todos eles vão se ligar, todas as células vão se ligar de uma ponta à outra, ficando bem comprido. Por isso que vocês vão encontrar uma célula comprida, apresentando até vários núcleos celulares. E aí eu pego uma célula dessa, tá ok? Ou melhor, uma banda dessa, e aumento mais ainda. Observe o que nós temos aqui dentro. Puxando mais para fora, eu pego essa parte aqui, tá? Que são grupos dentro da célula muscular, trazendo aqui para um tamanho melhor para vocês verem. Meu mouse está carregando aqui. Essa célula, a gente só consegue observar essa imagem na microscopia, tá? Só na microscopia a gente consegue observar essa imagem. Então, é uma imagem basicamente histológica. Aqui nós temos um esquema dessa imagem, mas aqui nós temos a imagem mais da célula, né, a uma multiplicação bem grande, tá? Então, dentro dessa célula, nós vamos encontrar unidades, além das organelas que nós já temos nas células, nós vamos encontrar dentro dessas células uma gama, né, de unidades que vão ser responsáveis por encolher essa musculatura, por fazer com que essa fibra fique mais curta, mais encurtada. Essas unidades, elas vão realizar isso por conta de uma ação que acontece aqui numa microscopia eletrônica. Filamentos de actina, miosina. Observem que, nesse momento, esses filamentos, o azul e o rosa, eles estão bem próximos, mas eles poderiam estar afastados. A ponta da actina poderia estar encostando na ponta dessa miosina, né? Fazendo exatamente isso aqui. Então, toda vez que essa unidade ela se contrai, ela se encurta, acontece isso aqui com essas unidades contráteis, né?
Toda vez que relaxa, você tem isso aqui. Então, imagine que em cada banda dessa daqui, da mesma célula, isso aconteça. A célula ela vai poder se encurtar ou se alongar. Então, o que pode trazer capacidade contrátil para a musculatura é, sem sombra de dúvidas, o que tem dentro da célula muscular. Então, essa quantidade de actina, miosina, dentro da célula, ela pode aumentar em número, fazendo com que o espaço da célula, né, a bitola, né, a espessura da célula, seja tão insuficiente que ela vai precisar aumentar o seu tamanho. Vai precisar se reestruturar e ficar mais calibrosa, mais grossa. Então, uma célula, ela pode ficar mais grossa dependendo da quantidade dessas unidades aqui contráteis dentro da célula. Ah, como é que a gente consegue aumento disso? Através de lesões que nós vamos causando, microlesões que nós vamos causando relacionadas aos esforços. Então, a musculação, para que ocorra isso, é necessário que haja um esforço para que essa célula ela sofra, em termos técnicos, nós chamamos isso de breakdown, que é uma quebra, né? É uma lesão pequena, né? Microscópica da célula, fazendo com que ela se recomponha de forma mais resistente e maior. Arthur, consegui? Perfeito, professor. Obrigada pela explicação. Show, Camila. Arthur. Tranquilo, professor. Show, show. Então eu vou voltar lá, tá, gente? Vou voltar para essa imagem aqui. Bem, basicamente, toda vez que você tem uma microlesão, você não tem uma destruição celular. A lesão, ela causa essa destruição celular. No músculo, isso pode acontecer em microlesão, então você tem um reforço muscular, um reforço celular, mas você pode também ter uma lesão, ou seja, a célula pode se romper de vez, ou através de uma tensão muito grande, ou através de um trauma. E aí, essa célula que se rompeu de vez, ela não se... Desculpa, gente. Ela não se regenera. Então, há uma perda celular. Mesmo que o tecido seja vascular. A célula morreu, ela não se multiplica. Neurônio acontece a mesma coisa, tá? Então, basicamente, entendendo que a regeneração, a velocidade de regeneração, ela é importante, isso traz para a gente algumas condições. Como que a fisioterapia ela vai poder atuar num paciente se a gente tiver em mente acelerar o processo de recuperação, de cicatrização, de regeneração celular. Será que nós, fisioterapeutas, temos recursos para permitir que essa recuperação celular, quando é o caso, aconteça de forma eficiente? Para isso, a gente vai precisar saber como que a fisiologia ela acontece. Então, óbvio que quando vocês começarem a trabalhar com a fisioterapia ortopédica e traumatológica dentro dessa condição de reparo tecidual, vocês vão entender que a ação de granulação dentro de um tecido lesionado vai permitir que haja uma concentração maior de proteínas que vão destruir as células que foram mortas, né? Fazer uma fagocitação, né? Vamos dizer assim. Assim como também vai retirar do ambiente elementos que possam infeccionar. Esse é o processo inflamatório. Então, tudo isso acontece ali. Além desse processo inflamatório acontecer, células que nós podemos chamar de células mesenquimais ou células tronco, que vão se transformar, na maioria das vezes, numa célula específica, que são os fibroblastos, e aí nós podemos lembrar daquele nome que às vezes a gente
ouve muito dentro de um ambulatório, fibrosou, estou com umas fibroses no tecido. Tudo bem, galera? Fibrose, para vocês está tranquilo esse nome, fibrose? Acho que sim. Então, basicamente, a fibrose ela é formada por um tecido de fibroblastos e colágeno também, colágeno do tipo 3, que depois se converte em colágeno do tipo 1 para ficar mais forte, por aí vai. Então, a gente entendeu como é esse processo de granulação, a gente entendeu que esse processo é um processo inflamatório e a gente sabe que muitas das vezes, se esse processo ele demora para acabar, a gente vai ter um prejuízo funcional ali. Então, uma vez que o tecido poderia se recuperar de forma saudável, ele começa a apresentar uma grande concentração de tecidos de fibroblastos, que vão substituir esses tecidos originais, que por sua vez não vão ter a mesma função, causando disfunções teciduais, disfunções para aquele tecido de forma geral. E aí, galera, é que a gente entra. Por quê? Se a gente consegue reduzir o tempo de processo inflamatório desse paciente e, ao mesmo tempo, acelerar o tempo de regeneração ou cicatrização celular, a gente garante uma performance melhor em vista do que poderia ser. Então, existem recursos na fisioterapia que vão promover processos anti-inflamatórios, que vão promover processos de granulação, aceleração dessa granulação, processos de regeneração tecidual. Existem recursos. A própria crioterapia, o gelo, é um recurso anti-inflamatório, além de analgésico. A própria laser terapia é um recurso anti-inflamatório e um recurso que permite uma aceleração no processo de regeneração. Recursos paralelos, como a iontoforese, ou até mesmo a sono ou fonoforese. O que é a iontoforese? O que é a fonoforese? Vocês já tiveram eletroterapia? Já. Então, eletro e fonoforese para vocês é um termo já mais tranquilo, certo? Repete a pergunta, por favor. Para vocês, iontoforese, fonoforese, é algo que vocês já sabem o que é, como que acontece? Faço nem ideia. Vamos lá, Josi. Iontoforese e fono ou sonoforese, tá? Nenhum dos dois estão errados, fono ou sono. Vamos começar com a iontoforese. O que vem a ser ionto e o que vem a ser forese, né? Ionto, íons, tá? Química. Então, nós temos aí uma relação de terapêutica através de fármacos. Carlos, fisioterapeuta pode? Pode. São todos? Não. Por exemplo, vamos levar em consideração aí, sei lá, um diclofenaco de sódio, por exemplo. Ele é hemogel, né? Ele é um gel que, quando você passa na pele, a região onde você sofreu um dano, uma lesão, um trauma, a tendência é ele ser absorvido pela pele, passar na corrente sanguínea, e já que está naquela região, ser absorvido por aquele tecido e reagir de forma específica. A iontoforese, ela pode permitir esse tipo de tratamento mais acelerado, através da eletroterapia. Por exemplo, se colocarmos aí uma corrente galvânica. A gente sabe que a corrente galvânica passa íons, né, cátions, de um lado para o outro. Então, dependendo da polaridade, nada disso vocês precisam gravar para a prova, tá, gente? Eu só estou querendo fazer vocês entenderem o que é a ionto e a fonoforese. Então, dependendo da polaridade elétrica e da polaridade do princípio ativo, esse princípio ativo ele pode ser conduzido rapidamente através de uma condução iônica
para dentro do tecido, fazendo uma ação anti-inflamatória muito mais acelerada. Então, nós utilizamos a corrente galvânica com uma iontoforese para acelerar o processo anti-inflamatório daquele tecido. Olha só que legal. A fisioterapia reduzindo o tempo de inflamação daquele tecido. A sono ou fonoforese já é através do ultrassom. Você faz uma cavitação tecidual, isso aumenta, né, o espaço entre as células, permitindo que o princípio ativo de um determinado medicamento permeie aquele tecido até alcançar o tecido específico, fono ou sonoforese. Então, nós utilizamos recursos fisioterapêuticos, tá? Eletroterapia, termoterapia, para agilizar, acelerar um processo que poderia, que é normal, né, por absorção, e, obviamente, vai tratar de uma forma mais lenta. Então, a gente acelera isso com algum tipo de recurso fisioterapêutico. A própria fricção, quando a gente aquece as mãos e faz uma massagem junto com o próprio medicamento anti-inflamatório ou outro fármaco que a gente queira usar para algum objetivo, a gente consegue acelerar a perfusão, né, ou até mesmo a difusão desses medicamentos através de ações físicas. Temperatura, eletricidade, cavitação de tecido, entre outras, que a gente vai mencionar. A própria fototerapia, o laser, ele pode ser muito bem trabalhado nessas situações, sem precisar de nenhum outro princípio ativo. O próprio laser, ele é o seu próprio princípio ativo que vai agir na célula ou no tecido de forma mais eficiente, tá? Então, observem que, entendendo que um processo inflamatório existe, a gente pode aumentar, acelerar esse processo inflamatório, fazendo com que ele tenha um curto período, permitindo que a condição de regeneração seja muito mais satisfatória. Então, olha só como é importante a gente entender sobre trauma, né, sobre lesões inflamatórias nessa condição terapêutica. Sabemos como funciona o tecido, sabemos como o tecido ele reage a uma injúria ou uma lesão. Então, agora nós podemos interferir utilizando recursos para acelerar esse processo. Certo? Vocês, por acaso, discordam de mim? Discordar, não. Então, Pergunta de novo, professor, por favor. vocês, por acaso... Bem, o que eu fiz, a pergunta que eu fiz foi se vocês discordam de mim. Mas, por acaso, vocês têm alguma ressalva ou alguma dúvida? Algo que vocês não tenham entendido direito? Não. Tranquilo, Josi? Beleza? Por Por enquanto. enquanto, sim. Por enquanto. Por enquanto, nós vamos continuar assim. Então, observem, tá? Entendam de anatomia, entendam de histologia, entendam de fisiologia. Acho que eu já falei isso com vocês na aula passada. É livro para guardar na cabeceira. Porque, de agora em diante, tudo que vocês pensarem em terapêutica, vocês vão ter que pensar como funciona, para tentar melhorar o funcionamento ou acelerar o funcionamento. Tá? Ok. Show. Bem, dando continuidade à semiologia, tá? Não que eu não tenha parado, tá, feito nenhum tipo de parêntese. Na verdade, isso também participa da semiologia. Então, foi importante falar. Mas, continuando aqui, vamos discutir um pouquinho em relação ao local, né? Quanto ao local, o que nós temos aqui quanto ao local, propriamente dito? Você pergunta para o paciente aonde dói, e o paciente ele pode apontar para você quando a dor ela é localizada. Ou o paciente ele pode
mostrar alguma coisa e você, através de alguns exames de mobilização, pode perceber que, além da dor que ele sente, você, ao mobilizar, você observa alterações funcionais ali. Que tipo de alterações funcionais? Cara, pensa. A articulação sinovial ela tem que ter amplitude de movimento, certo? Não são? A articulação sinovial... Oi? Concordei. Show. A articulação sinovial ela tem que ter um coeficiente muito baixo de cisalhamento, de atrito. Então, ela tem que ser muito móvel. E tem que ser, além de muito móvel, lubrificada, a ponto da gente não ouvir nada e nem perceber nada ao movimentar. Somente o movimento. A temperatura do corpo, ou do segmento, tem que ser a temperatura corporal normal. A pele em si, né? A densidade da pele, o tônus da pele, tem que ser um tônus basal. Não pode ser algo bem esticado, brilhoso demais, porque tudo isso foge à sua anatomia e à sua função. Então, quando observamos se a dor ela é localizada, além do paciente identificar e mostrar o local, a gente pode observar ali problemas de edema, né? A articulação vai estar inchada, ou a gente pode movimentar a articulação e começar a observar que há algum tipo de... o nome é crepitação, tá, gente? Mas eu vou tentar fazer uma sinonímia com vocês do que seria essa crepitação. Seria como se fosse... você não vai ouvir, a não ser que você coloque um estetoscópio na articulação. É possível, tá? Fazer crack. Fazer crack, tanto audivelmente quanto tangivelmente. Às vezes não faz barulho, mas você tocando, você consegue perceber que existe algum tipo de oscilação no Estalido. E também daria para ser um som, né? Às vezes não vai ter som. Às vezes você vai sentir que o movimento ele não é livre, que o movimento ele tem certos bloqueios, que ele tem... É como se você estivesse botando areia dentro da articulação e tentasse mover. Ele vai vai ser perceptível para você essa sensação. Então, observe. A crepitação, né, vai poder gerar sons. Às vezes você move os dedos e está lá... Está aparecendo um sonzinho para vocês. Às vezes um estalar, pá! Você ouve um estalado, não é patológico em grande parte das vezes, ainda mais em quem tem função normal, tá? Esse instalado ele é natural, muitas das vezes, mas às vezes quando o paciente sente dor, deixa de ser natural, tá? Deixa de ser natural. Passa a ser patológico, passa a ser preocupante, não grave, mas preocupante. A gente tem que se preocupar e ver quais são as condições ali. Obviamente, o paciente ele pode relatar que a dor não necessariamente no local aonde ele está sentindo, mas ele pode falar de uma forma mais generalizada, né? Por exemplo, cara, eu estou com uma dor no quadril. Cara, o quadril é uma estrutura onde você tem ali sacro, os ossos do quadril, você tem ali a articulação coxofemoral, você tem ali o sacro em relação a L5, você tem ligamentos, músculos. Então, assim, a dor é ali. Então, ele diz que a dor é ali, então ele está referindo uma dor em uma região. Cabe a nós identificar da onde vem essa dor, através de testes específicos. Aí não é tão fácil quanto o paciente dizer, ó, a dor ela é aqui, e eu sinto dor quando eu faço isso. Agora, ele diz que a dor ela é no ombro. Gente, o que tem no ombro? Quem estudou anatomia sabe o que tem no ombro. Cabeça do úmero, fêmur. Cabeça do úmero, a cavidade glenoide, os labros da glenoide, os músculos, os tendões do manguito rotador, os tendões do bíceps, as musculaturas que envolvem deltoide, coracobraquial, uma infinidade de estruturas. Mas ele está dizendo que a dor é no ombro. É referida. Não há ainda
uma precisão em dizer, ele está com uma lesão numa bursa localizada ali próximo e tal, do lábio anterior. A gente vai ter que fazer testes, vai ter que fazer exames, né, palpar e verificar através de testes qual é o tendão, se é ligamento, se é bursa, né? Eu tô com uma bursite. Bursite, né? A moda tá com dor no ombro, é bursite. Parece que o nosso ombro é feito de bursa só. Não existe tendão, não existe músculo, não existe plexo. Então, a gente tem que levar em consideração que uma dor referida é para a gente investigar. Bem, quando se fala de difusa, a dor difusa, a gente vai encontrar muito isso em pacientes com fibromialgia, pacientes que têm dores em partes mais... as partes moles, né? Mas ela, de forma geral, a dor difusa, ela vai ser descrita pelo paciente como uma dor que surge de uma região e percorre outra até alcançar o seu ponto de chegada. É o que nós costumamos chamar de dor irradiada, né? Então, nós temos aí a dor irradiada, que pode também ser uma dor irradiada difusa. Como assim? Às vezes a dor ela se irradia pelo ombro, mas se a gente tocar, a gente falou isso na semana passada, se a gente tocar no ponto do nervo frênico que inerva o diafragma que está a uma certa distância do ombro, a gente consegue diminuir. Então, a descoberta do tipo de dor, o local dessa dor, ela é muito importante. Tá? Então, ela pode ser localizada numa ponta onde a gente vai tratar diretamente, ela pode estar localizada de forma referida, então a gente tem que investigar, ou ela pode estar apenas dizendo, olha, essa dor ela é meio estranha, porque eu sinto uma dor no ombro, mas depois eu estou sentindo dor no meu dedão, no meu dedo mínimo, e por aí vai. Então, basicamente, isso é determinar a localização da doença, certo? Então, quanto à duração, gente, quanto à duração, a gente tem que levar em consideração que existem dois tipos, né, de dor, dois tipos de afecções, né? Primeiro tipo, ou por outra, né? Nós podemos chamar uma afecção ou uma dor de dor aguda. Normalmente, a dor aguda ela é muito intensa e ela vem acompanhada de alguns sinais característicos, que nós chamamos na semiologia de sinais flogísticos, né? O que seriam esses sinais flogísticos? A dor intensa, uma vermelhidão localizada, que nós chamamos de hiperemia, ou rubor, um inchaço na região que nós chamamos de edema, pode ser um edema articular, pode ser um edema intersticial. Então, né, isso vai acontecer ali na condição de sinais flogísticos, e a temperatura ela vai estar alterada, né? Se a temperatura é a nível corporal, ela pode estar acentuada, ela pode ser, em vez de ser 35, 36, ela pode estar aparentando seus 38, 39 graus na região, não estou falando de febre, estou falando de dor na região. Então, esses sinais flogísticos, eles acompanham as dores agudas. E, normalmente, as dores agudas, elas têm um tempo menor do que 6 semanas. De forma geral, protocolarmente falando, a gente fala que a lesão, a inflamação, ela, por si só, a inflamação ela né, aguda, ela pode durar em torno de 2, 3 dias, né, o que daria 48 horas, mais ou menos, a 72 horas. Passou disso, a gente já pode considerar algo próximo do crônico. Mas quando a gente fala de doenças reumatológicas, o paciente ele pode durar 2 meses, 1 mês e meio, com essa dor intensa.
e é óbvio que se essa dor ela ultrapassar esse tempo, ela pode já se tornar uma dor crônica. Difícil, inclusive, de ser tratada, mas possível, tá? Então, vamos lá. Quando é aguda, normalmente ela vai apresentar aí um tempo menor, certo? Ela pode atingir apenas uma articulação. E ela normalmente ela está associada ou a uma infecção, né, local, ou a um distúrbio metabólico, onde há deposições de determinados sais na articulação ou em outro tecido por si. A gota, por exemplo, ela se enquadra essa situação, a artrite gotosa ou a gota, uma grande concentração de ácido úrico no sangue pode gerar mineralizações, né? O urato monossódico, por exemplo, pode se depositar ou no rim ou nas articulações, e isso vai causando erosões na articulação, causando inflamação. Então, aí nós temos uma dor aguda. Isso pode acontecer em uma articulação. Se por acaso ela está relacionada a mais do que 2 ou 3 articulações, a gente pode levar em consideração que essa artrite ou essa lesão ela foi uma reação de alguma doença que precedeu, né, essa dor. Alguma doença pregressa. Própria gonorreia, né, a doença, que ela é sexualmente transmissível, ela pode migrar para articulações, e aí você tem o que nós chamamos de artrite gonocócica, por exemplo. A própria tuberculose, que é uma afecção respiratória através de bactérias, ela pode migrar para outras estruturas, inclusive a articulação, e isso pode causar uma tuberculose articular. São artrites reativas. Então, isso vai acontecer, a gente vai discutir bastante sobre essas condições. Bem, saindo um pouco do âmbito da agudização ou do quadro agudo, indo para um quadro crônico. Gente, eu estou falando aqui, ó. Eu até mandei um linkzinho para vocês da foto que me pediram acima, tá? Vocês depois fazem lá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiam a foto, salvam a foto no computador. Já mandei o link direto, tá, gente? Foi um pedido de vocês. Eu estou falando aqui direto, vocês não estão me interrompendo, hein? Então, podem interromper. Se houver problema aí, se houver algum tipo de bug aí na mente de vocês, é só falar. Eu preciso de alguém puxando o meu freio de mão de vez em quando. Então, olha só. Falamos sobre crônica, então. Normalmente é uma doença, é uma dor que ela fica um pouco mais, ela se perpetua, vamos dizer assim. Ela ultrapassa um tempo aceitável, né? Dentro da condição de dor. Mas, por outro lado, ela é uma dor que ela se atenua, né? Ela é menor do que a dor aguda, mas ela é incômoda, ela mostra que está ali. Sabe aquela dorzinha nas costas? Você está sentado numa mesma posição e tal, e ela fica te incomodando ali, mas não gera nenhum desespero, ela só te incomoda. Isso durante um determinado tempo pode até causar um desespero, né? Uma depressão, inclusive. Mas isso pode acontecer. Além disso, de ser crônica, ela está muito associada a uma articulação só. Ela pode ter mais do que uma, tá? Não estou dizendo que só vai ter em uma, mas de forma geral ela pode acometer uma articulação, porque normalmente quando ela é crônica é porque ela não conseguiu passar pelo processo de inflamação no tempo certo e não conseguiu alcançar a sua cicatrização ou regeneração num tempo hábil, né? Então isso torna a dor um pouco mais mais constante por conta da disfunção naquela região. E quando se fala de múltiplas articulações, normalmente a gente vai atrelar essas dores crônicas a doenças que são consideradas autoimunes. E eu acho que eu não falei com vocês o que significa doença autoimune na semana passada. Eu cheguei a falar com vocês o que se trata a doença autoimune, do que se refere? Você falou, foi bem por alto. Mas eu acho que não falou, não. Se você, gente, não ouviu, não foi nem por alto.
Então, eu vou falar com vocês o que seria a doença autoimune. Mas antes de eu falar do que seria a doença autoimune, vamos pensar, vamos fazer uma analogia em cima disso. Porra, tem que tomar muito cuidado com essa analogia, que eu ia fazer uma... Isso vai para o YouTube. Tá bom. Mas ó, eu acho, eu me intrometi quando você perguntou, porque eu acho que eu tenho esse problema, entendeu? E aí eu tenho uma ideia do que é. Uhum. Então, assim, eu estou tentando ver eu ia falar sobre polícia e população, mas isso vai estar no YouTube, pode ser que a interpretação não seja tão boa. Ó, eu posso te dizer o que eu já andei lendo, já que parece que eu tenho esse problema aí? Pode sim. Eu acho que eu tenho problema de reação alérgica, produção de ácido úrico, que é uma coisa que as pessoas produzem, mas no caso, o meu organismo identifica isso como como se fosse uma agressão e começa a criar uma inflamação para combater esse ácido úrico. Então, aí eu acabei lendo sobre doença autoimune e, de uma maneira geral, eu entendo que é uma doença em que o organismo entende que alguma coisa que está no teu corpo é um agente estranho que ele tem que combater. Então, vamos lá, você falou tudo, tá? Agora, com relação à concentração de ácido úrico, tá? Ela pode ser considerada não uma doença autoimune, tá? Ela pode ser considerada uma doença metabólica, tá? Uhum. Existe uma pequena diferença entre você dizer que uma doença ela é autoimune para uma doença metabólica, mas a sua explicação do que é a doença autoimune está certo, tá? Só que a questão de ser uma produção de ácido úrico elevada pode estar relacionada diretamente com o metabolismo, né? Com a grande concentração de ácido úrico que está sendo produzido, que a gente sabe que é um dejeto metabólico, né? O ácido úrico é um dejeto metabólico. É uma forma, né, de base nitrogenada que depende, né, de uma excreção imediata. E, às vezes, quando fica dentro do nosso corpo, ele deixa o nosso organismo tóxico. Mas a sua explicação com relação à autoimune é essa mesmo. É quando o organismo ele começa a sabotar, através do sistema imunológico, os tecidos, o próprio organismo, de fato, né? Então, imagine o seguinte. Vou ter que falar isso em imunologia mesmo, porque se eu for levar isso para sociologia, eu vou ferrar com a cabeça de vocês e ainda posso levar um strikezinho legal aí. Bem, vamos lá. O nosso organismo, né, ele produz um sistema imunológico para combater agentes estranhos. Até aí, tudo bem. O que seriam esses agentes estranhos? Qualquer partícula que não seja orgânica e que não seja pertencente àquele nicho, né? Vírus é um corpo estranho. A bactéria é um corpo estranho. Então, todas essas coisas que não são pertencentes ao nosso corpo, que são corpos estranhos, vão ser atacados pelo nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele vai desenvolver esse papel para proteger o nosso organismo, o nosso tecido de forma geral. E ele se reproduz. O sistema imunológico ele está em constante reprodução. São células que se multiplicam, são proteínas que estão o tempo todo se multiplicando. Existem células, tecidos de células, que são responsáveis pela produção desses agentes imunológicos. Estão me acompanhando? Tranquilo? Caso não, é só me interromper. Então, pensando desse jeito, imagine que a célula que é responsável por produzir determinado agente imune tenha sofrido uma pequena mutação no seu RNA, no seu DNA, e a informação de que era para produzir um agente imunológico que detecte um agente específico, um corpo específico, começa a ter um surto e não consegue produzir de forma adequada. Então, esse agente imune, ele sai na corrente sanguínea e qualquer coisa
que seja parecida com essa partícula, com esse vírus, com essa bactéria, com essa proteína, passa a ser alvo dessa doença, desse agente imune. Então, às vezes, é uma cartilagem, né? É uma proteína liberada, uma proteína que esteja na base da célula, que vai ter uma característica muito próxima de um agente infeccioso. Então, esse agente imune, ele olha como se estivesse precisando de óculos para aquela proteína, eu acho que eu vou atacar, e acaba atacando uma proteína ou uma célula que é pertencente àquele sistema. Então, a palavra autoimune, auto de si mesmo, imune de ataque, né, de defesa, então é como se você estivesse se defendendo e atacando a si mesmo. Então, as doenças autoimunes, elas apresentam essas características, né? E nós vamos falar também nas aulas seguintes, que doenças são essas? Nós temos aí exemplos de lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune. Nós temos um exemplo de sarcoidose, que é uma doença autoimune. Nós temos aí um outro exemplo de artrite reumatoide, que é uma doença também por conta de alterações imunológicas, o corpo combatendo proteínas da própria articulação, né? Psoríase também, né? Descamação. Psoríase também a fibrose cística também é uma doença autoimune. Então, tanto o pulmão quanto o sistema digestório são suscetíveis a sofrer esse tipo de alteração, né, de fibrose cística. Entre outras, né? Entre outras doenças autoimunes. Então, é só você pensar que é uma doença que se originou de um ataque do próprio organismo, autoimune. Óbvio que, quando se trata de uma doença autoimune, e quando se trata de uma doença reumatológica, a gente tem que levar em consideração que a fisioterapia, ela é uma disciplina entre várias outras disciplinas, né? Nós vamos ter aí como essência a medicina reumatológica, de forma geral, generalizando, né, a medicina em si, que pode estar associada à condição, a uma medicina neurológica, a uma medicina imunológica, a uma medicina pneumológica e, dependendo do tecido da área, a ortopédica, dependendo da área em que você tem essa afecção autoimune. Então, nós vamos, além de médicos, nós vamos ter aí, dependendo da gravidade, do tempo dessa doença, vamos ter aí profissionais, terapeutas ocupacionais, nós vamos ter psiquiatras para conseguir trabalhar em cima da dor e do emocional do paciente, vamos ter psicólogos atuando de frente para auxiliar principalmente os pacientes que normalmente apresentam nesse pacote alterações psicológicas como depressão, né? São pessoas bem depressivas, são pessoas que são muito sensíveis emocionalmente falando. Então, observe que na nossa área reumatológica, a gente vai depender de uma gama profissional, né? De um grupo, de uma equipe multiprofissional para tratar um paciente que seja. E, normalmente, é um paciente que nós vamos ter durante grande parte, se não toda a vida dele. E o que nós podemos fazer, principalmente a fisioterapia, em grande parte desses problemas, é dar a melhor condição ou qualidade de vida para esses pacientes. Quanto melhor for a nossa fisioterapia com eles, mais qualidade de vida, mais eficiente, mais funcional esse paciente se torna. Então, a gente pode oferecer isso para o paciente. Em grande parte das vezes, a gente consegue resolver o problema, ou a maior parte do problema. Em outras vezes, a gente vai fazer de forma paliativa, não de qualquer jeito.
é paliativo porque não existe ainda um recurso que alcance uma cura final. Afinal de contas, quando falamos de pacientes reumatológicos, e principalmente de pacientes crônicos, estamos falando de pacientes que possivelmente não vão ter cura, né? E aí, obviamente, nós vamos ter muitas outras patologias para discutir, inclusive quando trabalharmos inversão de classe, é imprescindível que vocês tenham em mente isso na hora de apresentar as aulas, né? Fazer as apresentações em grupo. Isso vai ser muito legal, tá? Vai ser muito importante. Seguindo, caso haja dúvida, esse é o momento de falar. Vamos falar um pouquinho sobre a intensidade, gente. E, obviamente, quando a gente fala de intensidade, a gente não fala somente da intensidade em si, muito ou pouco. A gente fala da característica dolorosa, né? Então, existem escalas, né, que são sempre, tá, gente? Eu quero que vocês entendam isso. Isso é outra coisa que eu quero que vocês entendam. Escala de dor vai ser sempre subjetivo. Vai ser sempre subjetiva. O que quer dizer isso? Que talvez para o paciente a dor que lhe relate seja muito alta. Que para um outro paciente é média. Que para outro, de repente, nem sinta. Então, a dor ela vai ser sempre subjetiva, mas nem por isso menos importante. A gente precisa entender que se o paciente está referindo dor, a gente tem que valorizar a dor do paciente, testar se o paciente não está simulando, isso pode acontecer, mas não forcem a barra para achar que o paciente simula, tá? O paciente muitas das vezes não simula, ele sente a dor que diz que está sentindo. Isso faz parte de um gradiente de sensibilidade do paciente que é pessoal, que é dele, que é singular. Então, a gente pode dar aí uma escala, né, de dor, que pode ser de 10 a 0, de 0 a 10, por exemplo. Podemos falar, perguntar que tipo de dor, qual é a característica dessa dor. Tem até uns desenhozinhos aqui para animar um pouquinho. Esse slide está lá, tá, gente, na parte de vocês. Então, olha só, é uma dor muito parecida com aquela que você sente quando você coloca, por exemplo, a sua mão em cima de uma vela, ela queima, né? Então, é uma dor que está mais caracterizada por calor. Uma outra dor é uma dor que ela não é calor, mas ela está ali marcando uma região. Você percebe que a pele, que há uma sensação diferenciada. Nem sempre ela é discriminada, ou melhor, escrita como dor, mas como uma sensação desagradável, tá? Ou ela pode ser uma dor que lateja, uma dor que é compressiva, e normalmente se assemelha muito com um tumor. E não falo de câncer, eu falo de um tumor, de uma neoplasia que vai tomando aquele espaço, que pode gerar síndromes compartimentais, ou seja, compressões nas regiões segmentares. Existe aquela dor explícita, tipo, levei um soco na cara, dei uma topada, quebrei um osso, dor que ela realmente só tem essa forma de ser explicada. Ou até mesmo aquela dor que vem associada com uma incapacidade. Ela restringe a sua função. Uma dor muscular, uma dor tendinosa, uma dor articular, uma dor por fratura, ela te gera uma incapacidade, então isso acaba tirando a função do paciente. Basicamente, nós temos essa gama de dores que o paciente vai nos relatar. Quando o paciente chega para a gente e a gente já verifica, é mais fácil a gente tentar ajudar o paciente a tentar descrever a dor, mas é sempre importante a gente deixar o paciente tentar por ele mesmo descrever essa dor. É importante, tá bom?
Com relação à dor, também, né, nós temos aí não só a característica, mas nós temos também o tipo de dor, ou a origem dessa dor, né? O que pode ter causado essa dor? A dor ela pode ser considerada uma dor inflamatória quando você está, por exemplo, parado, em repouso, e a dor está ali latejando em você. Então, assim, é uma dor inflamatória. Ela está latejando. É um tipo de dor. E existe aquela que é uma dor mecânica, que normalmente ela só aparece quando você faz algum movimento, em algum segmento que já esteja com algum tipo de afecção, né? Uma atividade física, por exemplo, ou seguida de um trauma, ou seja, você levou um soco na cara, então aquela dor, ela não é uma dor inicialmente inflamatória, ela é uma dor traumática, ela é uma dor mecânica. Houve movimento físico para que houvesse aquela sensação. Também nós temos aí problemas articulares, principalmente, quando se fala de uma osteoartrose, né? Uma degeneração do tecido cartilaginoso da articulação. Então, você tem ali essa condição dolorosa toda vez que você move a articulação, toda vez que alguém toca na sua articulação, às vezes está bem demasiado, isso pode gerar algum tipo de dor. E, de forma geral, as partes moles, que não há inflamação, mas existe ali algum tipo de afecção dolorosa. Então, de forma geral, dor ela pode ser configurada como uma dor inflamatória ou até mesmo uma dor mecânica, ok? Basicamente aí, fazendo uma revisão do que nós discutimos, né? Lembrar, né, de falar com o paciente sobre a principal reclamação, né? O principal motivo dele estar presente ali é a queixa principal, né? Observar as alterações através de avaliações físicas, listar esses problemas, como falei lá no início, ok? E, obviamente, determinar critérios diagnósticos, muito mais feito pela condição clínica, médica, tá, do que por nós. Mas nada impede que a gente crie esses critérios para diagnosticar e até mesmo para confirmar diagnóstico. Depois, com relação ao diagnóstico funcional, é em cima daquilo que eu falei mesmo. Aquilo que compromete a função é o que nós vamos considerar como diagnóstico funcional. Beleza? Exames físicos, né, de forma geral. Fazer exames para verificar se existe algum tipo de alteração no tônus da pele, no tônus da musculatura, no trofismo muscular, no trofismo cutâneo. Tudo isso vai ter que ser avaliado, que pode nos revelar informações importantes quanto ao tempo que o paciente sente aquilo, se a situação já se cronificou ou não, entre outras condições. Tá legal, gente? Investigação através de exames, gente. A gente precisa também considerar isso. Precisamos relembrar, e a gente vai fazer isso durante essas aulas, como que a gente interpreta um raio-x, uma radiografia, como que podemos interpretar uma ultrassonografia, como podemos interpretar uma ressonância nuclear magnética, uma cintigrafia, ou uma tomografia computadorizada, como conseguimos interpretar exames laboratoriais de forma geral, hemogramas também completos de forma geral, como é que nós conseguimos identificar a sorologia, se na sorologia a gente tem como descartar determinadas doenças ou não. Isso pode ser feito através de exames sorológicos, tirando de reta algumas patologias, diminuindo esse diagnóstico diferencial. Então, tudo isso vai ser trabalhado por nós, tá? Tanto aqui nessa disciplina, quanto na área laboral mesmo, na fisioterapia, de forma geral. Bem, basicamente é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa para eu relacionar a vocês. Nomes terminologias, tá? Então, assim,
só por curiosidade e óbvio, né? Se cair na prova uma dessas nomenclaturas aí, vocês já ficarem atentos, que monoartrite, nós estamos falando de uma dor, uma inflamação numa articulação só. Quando falamos de uma oligoartrite, estamos falando aí de aproximadamente 2 a 4 afecções articulares, e quando falamos de poliartrite, é de 5 para mais articulações. Ok, gente? Basicamente, esse slide diz que é de 5 igual. Não, é de 5 a mais, tá? Não só de mais de 5, mas também de 5 para cima. Tá ok? Outra coisa legal que vale a pena, e vale muito a pena a gente determinar, é se essa dor ou essa doença, ela se manifesta de forma equilibrada, ou seja, de um lado e de outro, né, de forma assim, simétrica, ou desequilibrada. Sinto dor no ombro do lado esquerdo, não sinto uma dorzinha no joelho direito, ou somente de um lado. Então, a gente tem aí uma classificação assimétrica ou classificação simétrica, tá? Já falamos sobre a dor, duração. Não quero que isso seja uma realidade única, tá? Porque, de forma geral, a gente pode considerar que agudo é até as 72 horas do trauma, mas se tratando, né, de uma doença autoimune, de uma doença reumatológica, isso a gente pode considerar esse tempo como relativo, com uma certa relatividade, vamos dizer assim. Hipótese diagnóstica, gente, cai naquela expressão de diagnóstico diferencial, tá? E muitas das vezes a gente vai ter não somente 6 casos, mas a gente pode ter muito mais do que 6 hipóteses diagnósticas, tá? Mas é comum a gente ter, como média, 6 hipóteses. Basicamente isso. Gente, eu finalizei a aula de hoje. Pelo menos aquilo que eu estava programado para falar com vocês, tá? Valeu, mestre. Vou ter que sair meio zarpado aí. Um abraço. Qualquer dúvida, você depois, na aula que vem, você pergunta, você fica à vontade, tá bom? Me lembra aí, a gente discute isso. Valeu, um abraço. Galera, eu espero que essa aula tenha sanado um pouco das dúvidas, tá? Tem muita coisa ainda para eu falar, tem muita coisa que eu preciso ainda desenvolver a respeito da aula de hoje, tá? Mas se eu fizer isso de uma forma direta, pode ser que eu não consiga, que vocês não consigam acompanhar, tá? Mas, de forma geral, eu quero que vocês entendam que as doenças reumatológicas, as doenças autoimunes, elas são tratadas por nós, outros profissionais também, e elas precisam ser consideradas importantes para os nossos pacientes. Por quê? Como eu falei rapidamente, batido, os pacientes que estão enquadrados, né, em doenças reumatológicas, eles têm uma alteração emocional muito grande. E muitas das vezes nós temos uma labilidade emocional muito intensa. Choram do nada, se irritam com facilidade, ficam apáticas a determinadas situações, querem ser as detetoras de toda o conhecimento, a experiência de vida, e muitas das vezes nós, profissionais, não conseguimos olhar isso, sobrepujar isso e tentar desenvolver um trabalho mais humano, tá? Dentre todas as áreas da fisioterapia, não somente a fisioterapia reumatológica, a fisioterapia neurológica, a fisioterapia
a geriátrica, entre outras, a pediátrica, elas são fisioterapias que acompanham pacientes por um grande período. Então, vale a pena a gente dar atenção, valorizar o paciente, valorizar os sentimentos, as sensações, as queixas do paciente, diversificar um pouquinho com esse paciente, porque muitas das vezes, não é muito fácil trabalhar com um paciente dessa categoria. Às vezes você não está num bom dia, às vezes você está muito irritado. Você, como profissional, você às vezes está irritado. Você acabou de brigar com os seus pais, com o seu namorado, marido, mulher, que seja. E você, às vezes, perde a paciência com o paciente. O paciente, às vezes, está querendo a tua atenção ali. Nós somos os profissionais que mais estamos presentes na vida dos nossos pacientes. Vai visitar um médico periodicamente, mensalmente, bimestralmente, quem sabe. Vai visitar um psiquiatra, é da mesma condição. Vai visitar um ortopedista, um traumatologista, só quando passar aquele período. Mas nós, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nós estaremos com esses pacientes no mínimo, 2 vezes por semana. No mínimo. A gente precisa conhecer o nosso paciente, aceitar o nosso paciente e mudar a nossa forma de atuação em detrimento das adversidades que esse paciente tem. Em favor do paciente. Isso precisa ficar claro. Mas a gente vai discutir durante as aulas todo o tempo. E aí vocês vão observar a semelhança entre pacientes que vão apresentar casos psicológicos muito semelhantes, muito parecidos. Tá? Então, basicamente, vou contar até 3 antes de interromper a gravação. E dentro desse tempo, se alguém tiver alguma pergunta pertinente que vale a pena ser gravado, registrado, vai ter esse tempo para abrir o microfone e falar. Fora isso, podem perguntar depois também, fora da gravação. Tá? Estou contando a partir de agora. 3, 2, 1. Gravação encerrada. Nesse momento, eu estou encerrando a gravação.